bem, já estamos recebendo aqui então hoje o William Borghetti. Ele é professor de neurocomunicação. Tudo bem, William? Bom dia. Uhul! Opa, te abriu aí. Pronto. Agora sim. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. O Abel Ferreira do rádio, da outra vez aqui eu abri com falando que era o Pelé, mas eu falei, não, Pelé não, o Ademir da Guia do rádio, né? Hoje é o Abel Ferreira do rádio. E você, pode sentir o que um São Paulino sente quando a gente coloca as nossas expectativas no São Paulo, né? Puta, é A verdade. frustração é certa. Nossa senhora, hein? Muito bom. Eu esqueço que o professor William é apaixonado São por futebol, Paulino, né? doente. São Paulino, né, Trocamos professor? muitas ideias, compartilhamos tristezas. Exato. E assim, queria fazer uma reclamação pro RH aqui da Energia, que colocou o André de férias. Você viu? Vê na minha participação, porque quando ele comenta lá no jogo, eu falo pra minha mãe, mãe é meu amigo, ela fica toda orgulhosa que o meu amigo Ah, e você queria provar que realmente é amigo do Ranieri, Exatamente, com o mas Ranieri aqui na bancada, entendi. Sua foto. Se você Obrigado, tivesse falado, a gente tinha convidado o Marcão pra substituir. Oh, muito bom. Ou o Guloso. Muito bom. O Guloso. O Ranieri falou que só podia te chamar quando ele tivesse de... Muito bom. É bom saber. Tá anotado. Ranieri Agora, pediu. você, professor, é realmente um especialista em neurocomunicação para adolescentes, né? Pois bem. Eu vejo muitos adolescentes que não querem estudar, né? Qual a dica que você daria para esse pessoal todo, para os pais aí, para os adolescentes que não gostam de estudar? Descobriu por que você Nenhum veio, gosta, né, Gigi? Olha lá. A Gigi tá no outro mundo, aqui ela tá no mundo. A Gigi, inclusive da Dinastia Gato, né? A Dinastia herdeira Gato, aí é da verdade. dinastia. Muito bom. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é difícil, hein? Porque a gente tem que lembrar o seguinte. Acho que foi a Tami que falou que nenhum adolescente gosta de estudar na história da vida. Eu não gostava. Né? Eu ia à Dificilmente. força. O Falem aluno... por vocês. Tem Ele não gosta adolescente que mesmo. gosta, mas Gosta. tem uma turminha que estuda aí. que normalmente tem algum problema social e tá querendo estudar gosta. ali, que é o... Você A também. minha filha, as duas filhas, né? As duas filhas. Aliás, uma, graças a Deus, já passou na faculdade agora. Olha lá. A Nicole, a Gigi vai se formar. Mas, ô, Gi, você gosta de estudar? Olha lá. Não gosto. Mas ela não gosta, mas tira só nota alta. Mas aí que louco tá... isso, Mas a técnica que eu digo é assim, se você não gosta de uma coisa, eu falo muito pros adolescentes isso, faz logo o que tem que fazer, estuda Não e deixa pra depois. se livra. Exatamente. Porque senão, pensa assim, repetir de ano é o dobro do problema. Você vai ter que estudar muito mais. Tudo de novo. Ficar de recuperação e tudo isso. E uma coisa que eu sempre falo é assim, às vezes a gente precisa chegar para adolescente e falar para ele assim, cara, estuda 10 minutos por dia. Porque 10 minutos não assusta. Você fala para ele assim, 10 minutos, chegou da escola, pega 10 minutos, revisa o que você aprendeu, 10 minutos cronometrado. Ele vê aquilo como uma coisa assim, 10 minutos não vai dar nada. Só que lá no final, isso vai fazer toda a diferença. E assim, né, infelizmente, o nosso ensino, ele é aquela coisa decoreba, aquela coisa que o aluno, ele não vê propósito em aprender aquilo. E aí eu sempre dou um toque para os professores. Uma pergunta que todo professor ouve é, para que eu vou aprender isso? E aí o professor fala, é verdade, eles perguntam isso. E aí eu devolvo, né? Mas você já respondeu essa pergunta? Do para que você vai aprender isso? Então, assim, orientar o adolescente de que é importante fazer aquilo. A gente não pode fazer só o que a gente gosta, que tem que cumprir com aquela situação, mas sempre dizer para ele assim, estuda 10 minutos, estuda 15, levanta isso aqui, pega algumas matérias e dá alta performance, outras passa, e aí seguir, porque não tem o que fazer. Eu tenho o meu método, eu queria saber se estou errado. O professor pode me ajudar nisso. É a chinela de pau. Não foi. Foi assim que eu convenci, acho que a Bianca. A Bianca tá muito bem, graças a Deus. Havaiana de pau. Foi assim que eu convenci a Bianca, ela tá bem pra caramba. E eu não sei se estou vendendo a ideia certa pro Matheus. Eu sempre falo pra eles sobre o futuro e eu sempre falo bastante sobre emprego. Falo, se você hoje se esforçar um pouco, na maior parte da sua vida, a tendência é que você tenha um bom emprego e não trabalhe de fim de semana, não trabalhe pra ganhar pouco. Porque se você trabalha pra ganhar pouco ou trabalha de fim de semana, você vai ter uma qualidade de vida bem ruim. Então, eu mostro pra eles o valor do fim de semana e mostro pra eles que o único caminho pra ter fim de semana e ter dinheiro no bolso pra poder curtir aquilo é estudando agora pra ter um bom emprego. Eu não tenho outra, eu não consigo florear muito. Isso é relativo. Essa conversa... Não, sim, Dodô, é relativo. Porque médico trabalha de final de semana e tem médico que ganha bem. Mas aí é uma outra história. É aquele que estudou pra caramba e tá desempregado. Algumas profissões, Dodô,
Tipo, médico, você foi lá num extremo. O médico, você abre mão de muita coisa na vida. Não só médico. Não é só uma questão de Radialista. trabalhar de fim de semana. Sim, mas aí você foi atrás do seu sonho. Ninguém é médico porque quer ganhar dinheiro. O cara que trabalha Você- na TV, às vezes você tem precisa que fazer. Todas as Sábado, profissões que você está citando é questão que profissão que o cara tem que ter vocação. Você nasceu com a vocação, você tem vontade. Então você abre mão de algumas coisas para isso. Então é como você mesmo diz aqui no ar. Você não vai Mas trabalhar tudo nenhum você dia tem da sua que abrir vida. mão. Você vai ter a impressão de que nunca trabalhou. Porque não é, do exemplo. Se você se propõe a ser engenheiro, você vai ter que estudar pra caramba pra ser um bom Você vai engenheiro. ter que abrir mão do tempo pra estudar Mas- pra ser engenheiro. Assim, poucas vezes você vai ver uma criança falando, eu quero ser engenheiro. Não, porque você fala, eu quero ser apresentador, eu quero ser médico, você raramente vai ver. Só que chega um momento que o adolescente entende que ser engenheiro vai dar um bom emprego, um bom salário e a condição de não trabalhar no fim de semana, por exemplo. Então é aí que a coisa pega. É aí que você consegue. E nem todo mundo, né, pode ser médico ou radialista. Não, perfeito. E assim, esse modelo que você está dizendo, né? Independente da. É o da- pior modelo que você podia... Obrigado, palhaço. Desculpa, doutor. Mas assim, é o adolescente conseguir ver alguma coisa de falar assim, entendi o porquê disso. E também tem uma outra situação que ocorre, que é o seguinte, muitas vezes o adolescente está indo mal na nota e a questão não é estudar mais, a questão social. Está sofrendo bullying, está sendo zoado na escola, está passando por uma questão emocional e social e aí a nota despenca. Aí muitas vezes o pai e a mãe não estão conectados com isso, o que eles fazem? Põe na aula de reforço de matemática. E não vai resolver dessa forma. Eu tenho uma enteada de 15, né? Cara, é assim, deu problema social, nota derruba. Tá bem, tá com os amigos, tá naquela... Porque isso para o adolescente é muito importante, né? A nota sobe. Então, é preciso sempre entender o contexto como um todo, mas isso que você está dizendo é importante porque ele consegue ver alguma vantagem em fazer aquilo. Benefício. Enquanto ele entender assim, cara, eu fico decorando, faço a prova e acaba. Eu sempre digo uma coisa, a pior turma para se dar aula na escola Qual é? é o terceiro ano do médio. Terceiro ano do médio. Do ensino 17 anos. Por quê? Você vai propor uma atividade mais legal, do tipo, vamos olhar no microscópio, um neurônio, uma coisa assim, muito... Ele fala, professor, preciso decorar o negócio lá, porque tem Enem, tem vestibular. Então tá tão naquela loucura de decorar, que eles não querem fazer nenhuma atividade. Querem... É o pior que tem, né? Cara, é muito terceirão, difícil. que eles O chamam. terceirão. Terceirão. Porque a gente tem que ficar ali fazendo o decoreba pra passar no Enem, pra passar no vestibular. Tem aquela criança que virou pro pai e falou: tô chateado. Falou, por quê? Ué, você passou de ano? Não, é isso. Comecinho do ano, né? Ele falou, tô chateado. Falei, por quê? Você já passou de ano, tá no ano novo. Aí, comprando material, ele falou, não, é que eu fui na escola e eu vi que a minha professora repetiu, ela vai ficar na mesma sala. Putz, isso aí é muito chato, hein? Professora chata. Cai na mesma Verdade. classe. Nossa, A eu Tamires odiava. entendeu a piada. A Tamires Odiava. entendeu a piada. Entendi, Lógico sim. que entendeu. Claro que eu entendi. Agora, ô professor, como é que a gente consegue entrar na mente do adolescente? É difícil, né? Entrar na mente. É complicado isso, hein? Eu tendo a dizer, até puxando um pouquinho da sardinha pro meu segmento, né? Mas eu tendo a dizer que é o mais difícil. Porque eles acham que conhecem tudo, sabem já de tudo. Perfeito. Não quer saber de dar a voz ao mais velho. Às vezes Não é ouve mais verdade? os amigos do que os Ouve o amigo pais. dele, mas não ouve o pai. Isso. E a mãe, que quer o melhor pra ele. Até porque, socialmente, a opinião do grupo, dos amigos, dos colegas, é muito mais importante do que a opinião dos pais. Então, você pega um exemplo assim, uma criança de 5, 6 anos está ali brincando e alguém fala, cabeção, sei lá, chama a criança de alguma coisa. Ela vem chorando. Aí a mãe, o pai fala, você não é cabeção, você é lindo, né? Você não é cabeção, aquela... Vai lá fazer uma... Você não é Conhece aquela cabeção. Vai lá fazer uma compra, traz 2 melancias, traz no seu boneco. Não precisa comprar sacola. Exato. Traz num bonezinho. Mas aí você chega pra essa criança e fala, você é bonito, você não é cabeção e tal. A criança fala, tá bom, papai, legal. E volta lá e brinca. O adolescente, quando ele chega com essa demanda, você fala, você não é cabeção. Ele fala, você também não sabe nada. Você não sabe o que eu passo tal. E porque, a partir de agora... É um confronto, né? Tem uma neurocientista brasileira, a Suzana Herculano Rosel, que foi a cientista que contou quantos neurônios tem um cérebro humano, cientista brasileira, o artigo dela é utilizado pelo mundo todo, né?
que é 86 bilhões, inclusive, o número. 86 bilhões de Bilhões. Nossa. Você não conhece o Mota. O Mota, Conhece o o Mota não Mota, chegou no Paulo. bilhão. Não chegou no bilhão. Ainda não. Conhece o Mota. Com exceção do Mota, segundo o Bernardo, né? Para não arrumar Confusão. arrumar confusão com o Motinha. Então, assim, ela diz num livro, tem um livro dela chamado Cérebro Adolescente, que ela diz o seguinte: a partir do momento que um ser humano ele entra no processo que ele é capaz de se reproduzir, ele precisa ser atraente socialmente. Então agora mudou o jogo, a prioridade mudou. Então quando ele tá no grupo e ele queima o filme, então aquela história, você pega uma criança de 5 anos e fala assim, põe a roupinha de dinossauro e vamos no mercado. Na hora. Fala isso, pô. É um evento, né? Pra ele é um Sua evento. filha tem quantos anos? 10. 10. Fala isso pra ela, já falou, pai. Tá, Hoje já não dá mais. tá louco, Não, mano. hoje já não dá mais, não. Coisa absurda fazer isso. Por quê, né? Porque agora, como é que eu tô sendo vista socialmente? Como é que eu me mostro? Rede social, adolescente tirando foto assim, ó, já devem ter visto, né? Muito, tampa a cara e tal. Ou seja... Ser jogador. William Gomes. Exatamente. Que quase que ele, né, o nosso William lá É. fez o gol que não devia. Quase né? entrega a passagem. Ô, doutor, foca na Mas não, criança, doutor, vai. não ia adiantar nada, viu? Não Nós não ia. fizemos a nossa parte também, viu? Mas a gente... Aqui é incompetente, o outro lá entregou, não tem conversa. O meu Domênico pai é tá palmeirense, falei, pai, esquece, o Não São adianta, Paulo não não vai adianta. fazer a parte dele. Mas voltando para a criança, assim, então, entender o contexto, o mundo do adolescente é uma forma de você acessar. Porque muitas vezes, o que a gente também fala? Essas músicas aí, bom mesmo é o Led Zeppelin, meu, isso aí não tá com nada. Essa série que você assiste, tudo isso que você faz não presta. Bom era o Ritintim. E tudo E o que bom eu é faço... o que ele via, né? Então se a gente entende esse contexto da criança, do adolescente, entra nesse mundo e começa a fazer pequenos ajustes ali dentro, uma vez que a gente é o cérebro adulto da relação, essa relação ela tende a melhorar, ela tende a ser confiável. O adolescente tende a te trazer o problema para que você ajude a resolver. Agora, se ele pensa, meu pai e minha mãe nunca me apoiam, nunca me escutam, nunca... Se dane. Ele Prefiro não ouvir vai meu cons- amigo. Né? Exatamente. E o amigo, na melhor das intenções, mas também tem 12, 13, 14, não vai saber dar uma orientação boa, né? Então a Total. tendência é dar problema. Agora, ô doutor, eu vejo muito a tecnologia, né? Isso aqui, por exemplo, né? Isso, computador e tal. Fez com que a maioria dos jovens hoje, às vezes, não sabe nem escrever. Tudo é computador e vai lá consultar, é chat GPT e o cacete. Isso não é prejudicial, não, para o adolescente? Como é que faz para reverter esse tipo de coisa, hein, professor? Tira! Tira da criança. Proíbe, né? Mas não é assim, não. Caderno de caligrafia. Mas não é essa facilidade. Amarra a caneta na mão da criança. Não é fácil. Prende com o Se silver fosse tape. fácil assim... Ô, Palhacinho, joga pela janela o tablet, né? Mas não é essa facilidade. Você sabe que países que são referência no mundo em educação, Finlândia, esses países que a gente nunca vai alcançar, eles já estão regredindo na questão tecnológica. Ou seja, era tablet, celular tal, hoje tirou. Então é uma tendência, essa coisa... Por exemplo, tivemos a proibição de celulares agora aqui no estado de São Eu tava Paulo, buscando né? justamente isso agora. Escolas privadas e públicas. Privadas e públicas. Não pode usar dentro da sala de aula. Nós tivemos. verdade. E, inclusive, era uma lei que o governo federal tinha que implantar para que isso fosse Brasil, né? uniforme em todos os estados. Porque, assim, ó, é impossível prestar atenção na aula e ficar no TikTok. É impossível. A gente não dá. consegue ter Não atenção. dá. Se eu estivesse aqui explicando e olhando alguma Você coisa. não vai conseguir aqui, explicar não nada. vai, cara. Porque a atenção humana, ela beira o tosco. Ela é muito ruim. Então, a escrita e a leitura, ela modifica padrões de neurônios. Então, ela ajuda, ela contribui à questão motora, à questão visual, à questão de habilidades manuais, né? Então, assim, a escola sempre tem que fazer isso. A questão do celular e da rede social e essa coisa toda, se você corta 100%, você tira desse adolescente o grupo. Então, de novo, você fala assim, meu filho não vai acessar nada que tem na internet. É pior, acho, né? Só que ele chega na escola e fala, você viu o meme? Você viu o que aconteceu Aí ali? ele fica... Tô sem celular. Ele é o excluído. Ele é o excluído. Você não tem celular. Não é legal, né? Tudo que um adolescente não quer. Ele quer ser aceito o tempo todo. Exatamente. E quando ele for zoado por ele não conhecer, ele vai jogar a culpa em casa. É o meu pai. É o meu pai. Pai, a mãe. Então, assim, o controle,
saber o que está acessando, né? Hoje existem várias ferramentas que você sabe, você consegue bloquear site, você consegue ver histórico, consegue ver o que está acessando, porque assim, a internet ela é uma coisa maravilhosa. Hoje você acessa qualquer obra humana aqui no celular, qualquer coisa que foi feita em toda a humanidade, só que também tem um outro lado que é perigosíssimo, né? Tá cheio de maníaco. A sociedade, Sim. ela tá no mundo virtual, né? Então eu vejo que esse equilíbrio de acessar, porém ficar de olho. Agora, questões assim de aprender a escrever, a ler, é importantíssimo, e a gente já vê uma tendência em países desenvolvidos de estar dando ré na questão tecnológica. Era muito tablet, muito computador, agora é melhor voltar, né? Desenho e As crianças de hoje não sabem o significado daquela frase. Quem copiou, copiou. Eu vou apagar a lousa, professor. Você tá lá, ai meu Deus do céu, que nem um retardado copiando. Calma, professora, ainda fala, deixa o finalzinho. A professora vai lá e começa a apagar. Aí você falou, ferrou. Eu perdi metade da Hoje você matéria. já vê o aluno assim. Já bate uma foto. Depois Tirar ele faz em foto da casa. aluno. Ou não precisa, Filha né? de uma Um mãe. rolê que não tem mais, né? Pra gente Vai era ficar importante sem pra caramba. celular Não agora, existe né? mais, pra gente era muito importante. Era o lance de juntar a galera pra ir na biblioteca. Pô, tem que fazer o trabalho Acho que X. hoje nem tem mais. Que a gente não tinha acesso à internet, tinha que juntar Chato. 7, 5 alunos, ia todo mundo. Não tem mais. Era importante pra Não aprendizado. é, cara. não é. A Barça, né? A Barça, lembra? Em casa. Ajudava. Pegava o fascículo Era lá. muito mais complicado, né? Vamos ser sinceros antigamente, Hoje em dia né? tem tudo Era e complicado. não tem nada. Hoje tá na tua mão, cara. Exato. E tem uma Tudo tá coisa- na sua mão. Isso, e tem uma coisa assim, ó. Hoje é mais importante ensinar um adolescente a perguntar do que responder. Porque a resposta tá aqui. Só que a questão é, onde você tá indo buscar informação, o que você tá lendo? Então hoje, quando você ensina ele a perguntar, às vezes tem professor que até hoje, escolas que estão brigando, por exemplo, com o chat GPT. O professor manda o aluno fazer um resumo de um livro. Ele vai no Chega chat em casa, GPT, vai no chat pede ou GPT, ele faz. te dá pronto. Isso. Aí eu falo pro professor, é muita inocência você pegar 40 adolescentes e pedir para ele resumir um livro e não usar o chat GPT. Tipo, você é o adulto do rolê. É muita inocência você fazer isso. Como Mas que tem professor que faz isso, faz, né? Mas muito. Muito. Não é possível. Briga com o chat E GPT. na escola do meu irmão? Briga e essa Chat coisa. GPT Então, direto, Domênico. É uma E o loucura. ensino talvez tenha Não dado fala uma... assim. Não acompanhou a evolução, Não, né? né? É aquela história. Se você pegar uma pessoa que viveu 100 anos atrás e trazer ela pro presente Não tem jeito. e mostrar um carro, ela vai ficar admirada. Um hospital, ela vai ficar admirada. Um trem, ela vai ficar admirada. Uma escola é igualzinho. Mesma cadeira, mesma lousa, mesmo professor e tal. Então, o que eu falo muito para os meus alunos? Ó, vou dar um tema, você vai pesquisar, usa chat GPT, usa YouTube. Faz o que usa você quiser. e defende a ideia aqui na minha frente. Senta na minha frente, e aí? Você leu lá no Tá chat? bom, você Porque fez, eu falo né? pro aluno, se você lê o chat GPT e lê fonte, ótimo. O que não Pelo pode menos é ele pegar leu, e dar né? Ctrl+C, Você absorveu a Ctrl+V. informação de algum jeito. E dá pro professor, o professor vai lá e pá, legal. E aí 10. eu falo, bom, beleza, bacana a fonte que você buscou. De onde você tirou essa informação? E aí você instiga a perguntar e não mais a responder. porque a Defende o resposta que você tá aqui. pôs aí, que você entendeu disso. Perfeitamente. E o aluno, e aquela história, quando você Mas pensa... são poucos professores que vão fazer esse tipo de coisa, né? Mas é a evolução que a gente vai ser levado A gente fazer, gostaria que né? fosse, né? Você lembra quando o aplicativo de transporte de carro começou? O taxista brigava, dava aquela briga? Hoje e não tal? briga mais. Mas não tem como segurar. Não tem como Não brigar. vai parar a inteligência E artificial. a muitos internet. entraram nessa, né? Então, assim, é preciso mostrar para ele. Já que a ferramenta está aqui, vamos aprender a usar. Ô, Não Borghetti, dá pra ir contra a tecnologia, Não né? tem como, é um tsunami. sabe o que eu ia te perguntar? Queria uma análise sua sobre a história da diva da janela. Porque envolveu uma adolescente, né? O pessoal fala que é uma criança, mas eu acho que era uma adolescente. Não, era né? criança. Era 4 criança. anos. 4 aninhos? 4 anos, é. Eu vi uma menina enorme no vídeo. A criança que deu o problema, 4. 4 anos. É. A que tá do lado ali tá com vergonha. Então. Ela só tá constrangida. Então, qual é a sua análise? Muito bom. Porque deu o que falar isso Só um aí. adendo aí dentro disso aí, porque foi falado muito da mãe. Não Sim. foi a mãe, Que não filmou. foi a mãe que filmou e muita gente meteu o pau na mãe, hein? Foi uma nutricionista. Então vamos deixar claro Uma aqui, passadinha. porque Que não tinha nada a ver com a a história. coitada da mãe chegou, puta, uma avalanche Quero- de coisas contra a mãe que a mãe não sabe nem o que tá acontecendo. Que era o Entendeu? ponto que eu ia abrir. Vamos Porque lá. a gente tem essa coisa agora do cancelamento. É. Nossa, né? sim. E assim, ó,
cada um que tá nos ouvindo agora aqui, se a gente filmar o nosso dia inteiro e colocar na internet, 1 hora a gente perde a paciência, a gente fala umas bobeiras, Eu se não. exalta. É ser humano. Com exceção do palhacinho, que Exceção. jamais... Perde a paciência toda O hora. palhacinho que jamais sai do seu nível Jamais. Sempre emocional. Então, assim, ela deu uma mancada ali e tudo, só que é importante saber também, ela tem um outro filho com paralisia cerebral. Essa mãe da criança tem um filho com paralisia E cerebral. tava com o outro, né? E tava olhando o outro e tava vendo a criança e aquele auê todo, né? Então, primeiro ponto, não cancelar a mãe, que primeiro não foi ela que filmou, e assim, tudo bem, ela tomou uma atitude errada ali também, mas como eu disse, todo mundo toma, porque na internet tá cheio de alecrins dourados, Só tem cara que perfeitos, só acertou, né? Ninguém erra, né? só perfeito. Segundo ponto, a criança, aquela foi uma atitude de criança. Uma criança de 4 anos que quer ficar na janela do avião. Uhum. Nada de Acabou. novo. Obviamente que quem tem que orientar é o adulto, no caso a mãe que estava cuidando ali, de dizer para a criança o seguinte: tem que, desde pequeno, mostrar, não é eu quero, aí as pessoas têm que abrir. E vai abrir. E tem que fazer. Né? Segundo ponto. Terceiro ponto. A moça que saiu como a diva da janela, né? Como a Tami falou, ela... Agora ela conseguiu se manter, hein? Cara, é uma loucura. Eu não sei como é que ela conseguiu. É duro ser Ficar normal quieta, no mundo, ficar segurar. tão louco. Posso te falar, o que eu acho é pitaco. Ela foi muito bem orientada. Quando a coisa começou a acontecer, alguma agência chegou nela e vou te falar por quê. Uma agência, Bernardo. Não, No domingo ele ela tá tava- falando, Tô Bernardo. falando da ele tá falando reação no ali, momento. No na momento. hora. No momento. No no momento. momento? É, no Ela tava com momento. Ela fone. ficou... Não. Ela não teve a percepção do que tá acontecendo ainda Não, mais ela, na situação. Pelo tirou, celular, ela disse. tirou, olhou, viu o que tava Lógico acontecendo, que voltou. Por isso que foi. veio o apelido de Esse que é o diva da negócio. janela, É. né? Porque ela É. se manteve, ela falou assim... E ela deu uma entrevista no Fantástico. Tipo, Foi essa... pro Fantástico essa porra aí. Ela É. foi normal, gente. É uma pessoa que vê que Ela o mundo olhou e tá falou louco assim, lá "Ah, fora. deixa ela falar isso, aí, gente. filma. É que é tão diferente ser normal. É hoje em dia. isso. E aí mostra uma coisa... Manteve, né? A sociedade brasileira como um todo, a gente olhar assim, olha a nossa necessidade de colocar herói, a nossa falta de referência, e quando alguém faz uma coisa normal, Que é normal. normal, A carência. né? Vira aquela coisa toda. Inclusive, ela fez uma publi de tablet para criança. Então, ela falou assim: tem lá numa loja, compre um tablet que a criança não vai ficar causando. Aí já desceram o Nossa. pau nela do tipo, tá influenciando criança a mexer em coitado. eletrônico. De herói Cara, a vilã. Não, é um rolo. E se você entrar nos comentários, tem muita gente falando assim: não tem carisma. Sim, Claro, a menina. arregaçaram A ela. menina de um dia pro outro vem com 2 milhões, vai no Fantástico, quer que ela chegue lá e dá uma baita entrevista, se não tem essa. É. Meu, que loucura. Então eu vejo que a ponderação nesse caso é não cancelar a mãe que passou por uma situação. A moça até que filmou, apareceu no Fantástico, Puta, dizendo que mas se arrepende. é, e chorando, tal. pedindo arrependeu, desculpa. chorando. Aqui Mas ela filmou, fez- Apareceu? Aí é que tá. Apareceu. É uma Apareceu. tonta. Mas aí é o Desculpa. seguinte, calma. Aí ela tá arrependida agora porque chegou num Porque deu patamar ruim. de que a outra vai ferrar ela na justiça. É, porque Vai se arrancar, lacrasse... vai arrancar dinheiro dela. Vai. E aí ela tem que pedir desculpa pra ver se ameniza. Porque Ah, o grande Isso é problema advogado foi- que fala assim, ó, vai lá, dá na entrevista, fala que você se arrependeu, bibibi, entendeu? A moça que filmou, palhaço, ela é uma nutricionista, ela do avião mandou o vídeo pra filha que tem um canal de maquiagem, e aí no canal de maquiagem Olha da essa. filha a coisa aconteceu. Olha o telefone sem fio E, que a, rolou. fi- e a- Queria lacrar. a filha dela, da maquiagem, ela falou que ia colocar uma tarja na cara dela, mas não conseguiu fazer e mandou. É ruim a mina, a filha É, dela cara, também e é- não sabe nem usar direito. É o que as dizem, né? ferramentas. Também. E Não essa dá pra saber. exposição. E você vê, toma E uma sequência. proporção, cara, absurda. E assim, ó, socialmente a gente tem que ficar de olho nesses fenômenos para dizer assim, cara, cadê a referência? Eu dou um exemplo do Senna. Saiu agora a série do Senna. Sim. Gente, o Senna morreu faz 30 anos. E ainda é idolatrado, ainda tem a história, ainda tem tudo aquilo para mostrar que, assim, quantas pessoas entraram nesse lugar, né? A história do Senna é maravilhosa, tal, é tudo. O cara foi ídolo dentro e fora da pista, mas olha como não renova. Não tem gente nova que a sociedade Que possa fala. trazer uma história bonita, né? Então a gente ainda tá preso, Preso, né? todos nós. Passado. É que, 30 anos. é que a história, a história dessa moça do avião, como muitas outras da internet hoje, são histórias instantâneas. Isso. A do Senna ou de outros ídolos. São eternas. Não é que elas foram construídas passo a passo, Dudu.
Você vê, o Senna tem até, inclusive, a saga do herói, como muitas têm. Sim, Tem a sim, derrota sim, pra sim. depois vir a vitória, tem o sofrimento. Tem toda uma construção, entendeu? Essas pessoas viram Sim, mas eu celebridades digo, de forma instantânea. a história do, assim, imbatível, o Senna, Sim. né, a idolatria. Eu digo assim, será que de 30 anos pra cá a gente não poderia ter outras referências? Ou seja, Isso. alguém que fica em silêncio num avião, receber esse tanto de atenção. E hoje a gente fala muito sobre a economia da atenção, né? Ou seja, quem arrasta a atenção consegue passar. Vocês falavam da Fernanda Montenegro agora. A Fernanda Isso. Montenegro tem menos seguidores que ela. Que absurdo. Olha o que a Fernanda Olha o Montenegro já absurdo. fez. Mas aí que tá. a última isso vez daí que eu vi, é o ela tava em 2 milhões, a menina. É um absurdo. Tá 2,3. A Fernanda Montenegro eu não sei. Não sei se tem Eu vou dar dois. uma olhada nisso agora. Mas é um Caraca, absurdo, verdade. não só isso, É. não com relação só à diva aí do troço todo aí, né? A diva da janela do avião. Mas você pega, por exemplo, um cara do BBB. Ela vai lá do BBB, ele em 3 meses vai ter mais que a Fernanda. Pois é. E a Vai Fernanda, ter mais olha, que muito cara que, porra, passou uma vida toda se dedicando à cultura, à arte, enfim. E olha a história E da a Fernanda. história toda. E aí essa pessoa vai ter mais que É ela. muito louco isso. Isso né? é pobre. É. É muito Isso Isso louco. é pobre pobre. de espírito. Fernanda Montenegro, 1,5 milhão. Entendeu? Olha, Então, Que absurdo. sabe, Né? é absurdo. ela tem... Aí você pega qualquer cara que faz um BBB que vai bem lá, que é um cara faz um papelzinho de O mocinho, próprio vai ter Davi, muito mais. esse Vai último, ter muito mais que isso aí. ganhou. Entendeu? Então, assim, Isso é inadmissível. a gente precisa olhar quais estão sendo as nossas referências, e aí vem um ponto que eu sempre bato na tecla. Não é adolescente só que consome isso. Tem muito marmanjão, muita mulher Sim, adulta lógico. consumindo e dando referência para adolescente. É verdade. Se os meus pais consomem verdade. esse trabalho, é bom, né? É verdade. E ainda o pessoal com hate, né? Pra cima da diva da janela. Total. Cobrando carisma, que absurdo. É. Uma mulher ali anônima que não pediu pra ser famosa, não biscoitou em nenhum momento, entendeu? Esse é o ponto. Ela não pediu para que acontecesse Exatamente. aquilo. Ela foi jogada para uma situação. Eu acho que ela fazer publi, ela tem que aproveitar. Ela caiu no colo dela, e que sorte, né? Vai durar pouco tempo, ela sabe. Exatamente. Então ela vai ter que fazer Eu acho que alguém assessorou. o caixa, com certeza. Não Sim. fala nada, pro seu primeiro post vai ser uma publi, daí você vai ganhar a grana. Dali pra frente, sabe Deus o que vai acontecer. Tanto que ela segura todas as informações para falar no Fantástico. Exato. Uhum. Isso é assessorado. Total. Lógico. Total. Isso é advogado assessorando. Isso, a hora Alguém- que aconteceu, alguém chegou junto. Fala aqui, ó. Alguém chegou e falou assim: olha, você vai Pra ter não oportunidade complicar, de né? falar num míssil, que é o Fantástico, né? Vai atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo, então segura, cria aquela expectativa. Tudo isso é pensado, né? O marketing digital conhece muito bem esse jogo. E como que tá realmente o lance do instantâneo. E hoje a gente já enjoou de ouvir falar dela, né? Pois é. A informação já deu. Ninguém aguenta mais falar do avião. É Bateu isso. uma semana agora. Não bateu uma semana, vai bater uma semana quinta. Quarta-feira. Mas, ô Bernardo, cai no Então, esquecimento, amanhã. viu? Uma Não, vai semana. cair, atenção. um momento Uma vai cair. semana. É, Daqui a pouco. eu não sei quanto que ela tem hoje, 2 milhões, que seja 2 milhões, tá? Isso vai sendo eliminado de acordo com o que vai passando o tempo. Ela vai perdendo esses seguidores. Sim, Vai Sabe perdendo. quem Por aconteceu quê? isso? O menino lá do Todo Mundo Odeia o Chris, o Greg. o Greg. Ele perde O Vicente 100 Martela, né? 100 mil seguidores por semana. Tá vendo? Baixa dele. Por quê? Porque foi o auge da coisa, ele ganhou. É. Agora ele vai perdendo, porque não se constrói mais. Diferente da Fernanda, que não vai perder 1,5 milhão dela. A Torres tem 1.900.000, tava vendo aqui. Então, a assim, Montenegro 1,5 milhão. a quem Torres faz a 1.900.000. história, quem faz a história acontecer, não perde seguidores. Não. São seguidores que são seguidores no ponto de vista da palavra, ao pé da palavra, seguidor mesmo, aquele que segue. Os outros vão seguir durante um determinado momento. Depois ele fala assim, Morre. Depois para. não tem conteúdo, eu vou parar de seguir. Tanto E aí perde, não tem jeito, não tem como sustentar. E quando eu oriento quem quer entrar na internet, criar conteúdo, eu falo assim: aproveita que você não tem muito seguidor para errar. Posta um negócio ali, nossa, se uma palavra ruim aqui, meia dúzia lá te xinga, você fala, tá bom, apaga. Isso não dá repercussão nenhuma. Então você treina, cria uma estrutura, porque vai que vem 1 milhão de uma vez, tem uma estrutura Tem para as estrutura, pessoas te senão não seguirem, der, te né? conhecer, senão vai... A Entre- maioria das entre- pessoas aí que explodem também, vai ver depois, não tem conteúdo nenhum, cabeça vazia, o pessoal tá seguindo já desiste, vai pra outro, a maioria é isso. Nos seus alunos hoje, a maioria, você percebe que a história do quero ser jogador de futebol virou hoje quero ser influencer? Absolutamente. É o jogador de futebol de ontem? É.
E eu uso exatamente esse exemplo que é assim, eu sempre fui ruim de futebol, mas eu também queria ser jogador, apesar de não ter a menor habilidade para isso. Então eu digo assim, ó, gente, YouTube dá muito dinheiro. TikTok dá muito dinheiro, ser influencer dá muito dinheiro, mas quantos ganham dinheiro? São poucos. É igual jogador de futebol. Igual jogador de futebol. A imensa maioria dos jogadores de futebol não consegue pagar as contas. Só que quando a gente olha assim, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, eu também quero. Mas para chegar nesse patamar, então troca isso pro influencer. Você vai fazer um canal, você vai fazer um conteúdo, cara, você vai fazer um baita vídeo, vai editar, vai colocar... Às vezes não dá. 2 curtidas. E uma é da sua mãe ainda, que não paga lá só, né? Então, assim, mas isso é muito nítido, Bernardo. Então, a molecada não tem aquela coisa do jogar, ou quando quer jogar. Isso também é uma coisa interessante. Quer jogar futebol? Você quer jogar onde? Eu quero jogar no Paris Saint-Germain, eu quero jogar no Real. Eu vi uma entrevista do Marcelinho Carioca esses dias, que ele veio lá da base do Flamengo, e aí a primeira vez que ele teve a oportunidade de ir pro profissional, ele chegou, ele viu lá o Zico, o Adílio, aquela máquina do Flamengo, e ele acho que era ele, o Júnior Baiano, o Paulo Nunes, tinha uma galera que subiu ali na mesma junto, época, né? Aquela galerinha boa. E o cara falou, de base, meu sonho era pisar no mesmo gramado que o Zico, jogar no Flamengo, né? Hoje o moleque fala assim, não, eu jogo ali no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo, mas o meu sonho é lá no Real, no Barcelona. Então quando ele quer jogar, ele já pensa Europa. Pensa mais longe, né? E quer ser influencer. E eu falo, você quer ser influencer? Se dedique, estude. Faça por onde, né? Porque não é fácil, cara. E a internet é o seguinte, uma semana sem postar, acabou você, ninguém mais lembra, você, pra perder, pra cair no esquecimento, assim... E não tem que ter também o dom, né? Às vezes o cara tem que descobrir o dom dele, né? Porque o jogador de futebol, esses que ganham dinheiro, eles têm o dom. É dom de jogar futebol. Todos nós aqui gostaríamos de ser jogador de futebol. Todos nós aqui. Eu não, Domênico. Todos nós. Eu também não. Eu tô dizendo assim, Eu com relação. entendi. Não, a maioria queria sim ser jogador de futebol. Tem todo o perfil. Hoje gostaria de ser futebol. O Palhaço foi goleiro. Goleiro ruim, hein? Ruim. É ruim. Eu já não. Jandrei. Eu já tinha o estilo do Evair, assim, aquele jogador. Deixa a piada comigo, Domênico. Vamos nessa. Você viu eu jogar futebol? Você não viu. Você não viu. Mas enfim, só pra dizer. Vocês são engraçados. Tem que ter o dom. Você tem que ter o dom pra coisa. Se você não tiver dom, não vai. E aí entra... E pra ser influencer, pra ser um médico, pra ser um advogado, você tem que ter o dom daquilo. Quem tem o dom e ama o que faz, se dá bem e ganha dinheiro. Que é onde você pega o dom ou a aptidão e coloca disciplina, coloca conhecimento. Agora, como fazer pra descobrir do adolescente isso? Então, o primeiro ponto difícil, né? É muito difícil, mas assim, ó. Primeira coisa, tem que saber que o desejo do pai... Não pode sobressair, né? Exatamente. Eu tô lendo um livro do Rickson Grace, lá da família Grace, né? Chama Respire, que aliás é um livro que eu recomendo muito que leia. E ele é filho do Hélio Grace, lá, o criador do Brazilian Jiu-Jitsu, né? Do Jiu-Jitsu Grace. E ele fala que quando eles eram pequenos, os pais levavam eles pra academia, tinha 5 anos e tal, e não tinha treino. Botava eu não sei se é kimono, deve ser também. Kimono. E soltava no tatame ali. Então eles viam os pais lutando, os tios lutando e ficavam brincando, tirando cambalhota. Não tinha pressão. E daqui a pouco... Quer. Não quer, também não tem problema. Exatamente. Soltava ali. E aí ele fala, o que eu vejo hoje? O pai chega no moleque e fala assim, você tem que disputar o campeonato e ganhar. Isso. Eu vejo moleque, isso. Eu não gosto de MMA. Gosta sim. Vai gostar. Vai gostar. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é deixar o adolescente também testar possibilidades. Né? Por exemplo, a minha enteada um dia falou que queria tocar violão. Chegou em casa, quero tocar violão. Eu falei, legal. Aí a Cláudia, minha namorada, falou assim, pô, mas eu tô vendo aqui, um violão custa R$2.000 e não sei o quê, e compra. E aí depois a gente compra e não toca. Eu falei, calma, não esquece de comprar violão. Quem quer tocar, vai tocar. Aí liguei para um amigo, falei pro meu amigo, Abner, você tem um violão aí? Tenho. Que falei, bota umas cordas aí pra mim. Porque, tipo, pra aprender, qualquer uma coisa aí. Aí ele foi lá, arrumou, deixou um violãozinho e dei na mão dela. Tocou 3 meses, cansou, botou debaixo da cama. Eu falei, você não quer mais, né? Ela falou, não. Tipo, a experiência é legal. Curtiu. Mas não custou nada.
não teve briga, não teve discussão, teve a experiência. Catei o violão, devolvi, acabou. Agora, se você vai lá e bota 2 contos no violão, paga a aula e faz tudo, aí você fala assim, bom, você tá brincando com o meu dinheiro. Aí se torna uma coisa pessoal. Então, deixar que o adolescente também sinta, ele vá fazer um esporte, ele vá fazer um jogo, um instrumento, alguma coisa, para deixar ele ter a experiência. A experiência, não a teoria. E deixar que ele escolha. Porque também tem aquela coisa, o adulto que foi jogador de futebol frustrado quer que o filho seja jogador de futebol. Foi um lutador frustrado, quer que seja, um cantor. Então você... E a criança fala, mano, eu não quero fazer isso. E aí arruma um problema. Então deixar que ele sinta a experiência é a melhor forma. Vamos ver aqui, tem pergunta do WhatsApp. Ó aqui, ó. Bom dia, Diego da Zona Leste. Eu tenho uma afilhada de 12, a filha de 10 e uma afilhada de 5 anos. E eles têm uma dificuldade tremenda de aceitar que eles estão errados. Você ensina, eles não querem aprender. Acham que sabe tudo. E não estão sabendo lidar com isso. Me ajuda, professor. Como é o nome dele? Puxa, não. Acho que ele não fala, né? Não falou, acho que. Só falou que é da Zona Leste. Lá, vizinha da nossa querida Mauá, né? Mauá, Massachusetts, lá de onde eu venho. Lá, um salve pra Mauá. Cara, eu tenho um método chamado ALI, Amor, Limite e Estímulo. E o E do ALI, que é o você estimular, também faz parte o adolescente, principalmente o adolescente já maiorzinho aí, que ele falou que tem uma afilhada de 12, deixar ele sentir um pouquinho também o peso da própria decisão, sabe? Do tipo, você quer tomar essa decisão? É claro que coisas que são reversíveis, que dá pra você dar, mas assim, muitas vezes a gente quer tomar todas as decisões das pequenas coisas. Quer ver um exemplo? Discussão entre criança ou adolescente. Tá lá na festinha, brigaram. Aí vai um adulto lá intervir na discussão e ver quem tá certo. Pô, cara, vocês vão sentar lá e vão trocar ideia e vão se resolver. Então, também deixar com que ela sinta a responsabilidade é importante. O vídeo que me tornou assim, que cresceu minha rede social, foi de uma mãe de um aluno meu, 14 anos, que falou que o filho não queria tomar banho. Eu falei pra ela, deixa sem banho. Ela falou, mas tem que tomar banho. Eu falei, eu concordo com a senhora. Mas... Tomo 2. Mas um moleque de 14... um moleque de 14 anos, eu tenho que falar pra ele que tem que tomar banho. Se ele tivesse 3, a gente botava ele debaixo do chuveiro. Mas 14, só que é o seguinte, cascão completo. Não troca camisa, não troca cueca, não troca meia, não troca roupa de cama. Cascão raiz. Aí o moleque, a mãe falou, pode ficar do jeito que você quiser. O moleque falou, pô, da hora. É nóis. 3 dias, camisa dura. Já viu um adolescente de 3 dias sem banho, mano? Nossa. Parece um gambá. Chegou na escola, a menininha já, mano, sai fora, os moleques já zoando. Pô, você tá podre, velho. 3 dias, 3 banhos por dia agora, sem ninguém pedir. Não precisa, Passa desodorante, passa perfume. Já aprendeu. Então, a vida ensinou. Perfeito. Então também tem que deixar ter o peso da responsabilidade na decisão. Então, quanto maior a tua liberdade, maior a tua responsabilidade. Teve um menino que chegou pra mãe e falou assim, mãe, os meninos me chamam de distraído. Ela falou, Joãozinho, você mora na casa da frente. É boa, hein? É boa. Tá certo. Ô, Borghetti, como lidar com os aborrecentes? Aborrecentes. Então, é assim... Eu adoro esse termo, aborrecentes. Minha mãe me chamava muito disso. Mas eu tendo, você sabe, um belo exemplo na tua frase, a gente tende a passar isso pra frente, né? Então, tipo, a geração da frente vai ser aborrecente, porque a gente era aborrecente. Adolescente é ruim na história, né? E isso eu não tô falando mal do adolescente, porque eu falo na sala de aula pra eles, assim. Mano, vocês estão numa fase que é péssimo. Como o Dodô disse, vocês sabem tudo, você tá com a energia a milhão, você não tem raciocínio lógico de brecar essas suas influências. Então, por exemplo, tem um poema, uma carta, se a gente puder dizer assim, que fala assim, o adolescente não sabe sentar à mesa, o adolescente não respeita os mais velhos, o adolescente não respeita a liderança, não respeita a hierarquia. Quem escreveu? Aristóteles, 2.500 anos atrás. Então, assim, tudo adolescente é ruim desde que a história contada. Da humanidade, né? É. Então, assim... Você vê, né? Você pega o primeiro caso de adolescente, Caim e Abel. História ruim. Não, ruim, cara. A história já começou ruim, já. Você quer ver uma outra coisa muito louca? Se você pegar a história, a história sem religião, a história escrita de Jesus, na Bíblia, ela para aos 12 e volta aos 30.
Tipo, não tá escrito O que aconteceu ninguém sabe. Nesse miolo. Chega nos 12, o cara falou, mano, para de escrever aqui. Vamos pular. 30 anos, ele volta com 30. Deixa ele comprar o violão, enjoar em 3 meses. Depois a gente volta no ponto. Se nem a história de Jesus para dar uma referência para alguém, né, de como foi. Então, é interessante dizer o seguinte, é uma fase complexa, é uma fase de aprendizado, só que também é difícil pro adolescente. O adolescente também está sofrendo. E a gente foi adolescente, a gente lembra. Só que o adolescente de hoje, ele tem uma coisa que nós não tínhamos, que era informação, era gravar coisa. Vocês só vão saber da minha adolescência o que eu quiser contar. Agora, o adolescente hoje, ele faz as artes e filma. E põe lá no PVD. Porque pais de adolescentes, seu filho tem um Instagram oficial e tem um Instagram privado. Que ele posta só pros amigos. PVD, o famoso PVD. Só que sempre tem um amigo cagueta que printa, que humano. E fala assim, é igual o pessoal fala assim, o adolescente de hoje não sabe fazer nada, não sabe pegar um ônibus, não sabe fazer um arroz. Isso é verdade. Eu falo, todo mundo conhece um quarentão inútil. Um cara com a barba branca que não sabe fazer um arroz, sabe pegar um ônibus, não sabe fazer nada. Então isso não é problema de adolescente, é problema de humano. Então tem adolescente mesmo que os pais não orientam, né? E aí precisa ter essa criação. Uma vez mesmo eu estava num podcast, o cara do podcast falou assim pra mim, meu filho não sabe fazer nada, meu filho não sabe pegar um ônibus, meu filho não sabe fazer uma comida, reclamando do filho. Mas ele aí que não deixou? Eu falei pra ele, mas quem que cria esse menino? Porque se a criança vai do nada dar uma iluminação mental nela, ela vai sair começar fazendo a fazer arroz. tudo. Não tem. Não tem como, Então é orientar e o melhor, dar exemplo, né? É igual limpar a casa. Fica aquela coisa assim, meninas aprendem a limpar a casa e os meninos não. Aí tá certo. Uma boa orientação, palhacinho. Melhor. É assim que tem que ser, gente. Mas a velha história. Será que o pai tá fazendo para dar o exemplo pros filhos homens, né? Exato. Então, assim, às vezes a mãe tem que cuidar da criança, do menino e de um marmanjo, né? Então, exemplo. Palavra convence, mas exemplo arrasta. Então, dar exemplo pra molecada é o primeiro. E assim, é ruim mesmo. Vai reclamar, vai bater porta, vai aquela coisa. Mas passa. Isso. A natureza vai resolver uma parte disso aí sozinha. Puta, que legal, né? A gente vai aprendendo também, né? Com o professor também, né? Nossa, uma coisa de e maluco. o pessoal tá adorando aqui sua participação, Borghetti. Que bom. Salve pra todo mundo. Paulo que tá Melo assistindo falou, aí. esse professor deveria voltar mais vezes no programa. Sim, eu concordo. Salve pro Por Paulo. mim, faria as férias do Ranieri, deixa aí. Eu Vai venho. fazer. Eu venho. Muito bom esse mestre. Bernardo, Coloquem você no lugar anotou do aí. Efraim. Já que estão colocando o Efraim. Nossa, Né? Ela já mistura, né? Ai. E uma pergunta, talvez estamos perto do final do programa também. Como é que lida com a diferença de humor deles? É uma coisa que vai do 0 ao 10, né? sim. Uma Perfeito. coisa de maluco. Como lidar com essa... É interessante a gente pensar no seguinte: o adolescente ele é extremo no sentido de, quando ele tá feliz, ele tá eufórico. É uma felicidade muito alta. A tristeza, ela beira ali uma coisa depressiva. A raiva vira uma cólera. Então, quando a gente olha a formação de um cérebro de um adolescente, você tem uma área chamada sistema límbico, que é a área do processamento emocional, que um exemplo que eu sempre gosto de dar, igual Divertidamente, aquela comando onde os bonequinhos assumem lá raiva, alegria, né? É uma área chamada sistema límbico e tem uma área chamada córtex pré-frontal, que é a área que gerencia esse emocional. Caraca. Então, um adulto, o cara te fechou no trânsito ali, você fala, vou descer e tal, aí você lembra, pô, tem um boleto pra pagar, tô cheio de trampo e tal, Deixa pra deixa lá. quieto. Esse deixa pra lá é uma área que fica atrás da nossa testa aqui, chamada córtex pré-frontal. Qual que é a treta dessas duas áreas aqui? A área emocional, ela atinge o seu ápice de formação aos 12. E a área de gerenciamento atinge o seu pico ali 23 a 25 anos. Ah, é? Esse gap é a chamada adolescência. Então o emocional vem muito forte e não há um gerenciamento. Então o que é legal Não tem de como falar? barrar, né? Não consegue gerenciar, não consegue ter uma gestão sobre aquela emoção. Entendi. Parte boa da história. Metade disso a própria natureza vai resolver. Só o passar do tempo vai resolver. Metade disso é preciso dar orientações. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, o adolescente bateu a porta, entrou no quarto e gritou. Nossa, e Aí bate você vai forte. lá e quer meter o pé na porta e brigar. Só que é igual brigar. Já tentou explicar coisa pra gente que tá bêbada?
Que o álcool, aliás, para a parte Exato. essa mesma parte. Um adulto alcoolizado é um adolescente, né? Uhum. Então adianta você ficar explicando pro bêbado que ele não Não tem que adianta, beber? Não. não O que a adianta. gente faz? Cuida do bêbado pra ele não morrer e no outro dia orienta as coisas. Então, bateu a porta, tal, a hora que baixou a frequência, você vai lá e troca uma ideia e explica. Você já viu alguém aqui gritando e alguém batendo porta? Aí a pergunta é, será que nós não batemos a porta também e não gritamos? Por isso que o exemplo é o mais importante. Sempre o exemplo vem de cima para baixo. Uma Com aula certeza. sobre como criar e educar adolescentes e crianças, né, Dudu? Muito bom. Olha, Muito bom. Ó, diga. o Vieira do Estádio 97 mandou aqui, ó, um craque o cara, hein? Salve pro Vieira. Mandou aqui, tira o palhaço, coloca aí. Vai Vieira, pro aqui, inferno, ó, Vieira. aqui, ó, desnecessário, isso, Vieira. Tô mostrando um pinto pro palhaço, Tá desnecessário. bom. verdade. Olha, infelizmente chegamos ao final do programa. Quero agradecer hoje, né, o professor William Borghetti, professor de neurocomunicação, participando do programa de hoje. Obrigado, professor. Poxa, Ô, Eu William, tem uma agradeço. rede social, professor? Você tem? Todo mundo vai me encontrar lá no Instagram, william.borghetti. Muito Certo. ruim de escrever William.borghetti, então Com se dois você... T's. Com 2 T's. Mas assim, ó, se colocar lá na lupinha do Instagram e escrever neurocomunicação, Já minha aparece? página é a primeira que vai aparecer. legal. Perfeito. William.borghetti. Agradecer o Veloso, que sempre faz as conexões, né? Não, é a rádio, eu só faço... O Veloso que só sempre chamo. a gente já, Fazendo já essa, até essa gravou ponte, né? um conteúdo, apesar do Que time- nunca foi, apesar que nunca foi pro ar. Você sabe que eu gravei uma sequência daquele podcast, É? 8 episódios, tô numa briga com a produtora, não vai pro ar nunca. E apesar do time não ser bom, né, Dodô? Ah, horrível. Mas assim, é um Horrível, grande time. amigo. Segura ano que vem. Nossa, Tami, que a gente Segura- compartilha as tristezas Sim, lá total, do São total. Paulo. E obrigado, Dodô, porque eu uso a sua chamada. Primeira vez que eu vim aqui, estamos aqui com o William Borghetti. Falei, cara, não é todo dia que Domênico Gato Ah, faz que isso. essa Que isso. abertura. puxa Eu saco. uso. Nós, E o professor. Palhacinho, você é a alma disso aqui. Deixa eu Ah, puxar agora seu sim. saco também. Obrigado. Ele tá quase no estado de alma mesmo. É. É, questão de Tá, tempo. tá né? pouco, hein? Tá chegando, bem né? perto. Obrigado, agora. gente. Obrigado a todo Salva mundo de que tá palmas pro assistindo aí. professor aqui. Muito bom, professor. Aê! Ô, Tamiris, como é que... Quem ganhou, né, essa cortesia pro Motel Zurique, hein? Foi a Daniele da Silva Ferraz. Daniele, parabéns. Você tem 5 dias úteis para retirar seu prêmio aqui na Avenida Paulista, número 1439. Nono andar, estamos esperando por você. Agora eu quero saber como é que ficou a enquete de hoje. Exatamente. Qual era o pior local para passar o Natal, seu Qual é, Bernardo Borghetti? Veloso? Pior Você tava ouvindo a local. enquete, ô, professor? Tava ali fora. Qual que você acha? Eu acredito que é sozinho. Sozinho em Sim, casa? É o pior. sozinho, deprê, pior, deprê. Deprê, né? Acho que é a hora Nossa, da não gente... dá. E trabalhando? Não, trabalho. Eu acho que é menos pior do que Eu também sozinho. acho. É, É? eu acho que sozinho. Porque você não é- vai trabalhar sozinho sozinho, é vai ter uma triste. equipe É. ali e tudo mais. Agora você sozinho. em Na casa. mesma Não, que às vezes você, não. né? Às vezes sozinho é sozinho mesmo, trabalhando. Às vezes é o radialista que tá botando Opa! as músicas ali na Quem- madrugada. Quem passa aqui na O rádio passa rádio é sozinho. Acho que Passa sozinho sozinho. e trabalhando. Pronto. Pronto, É o pior os dois. cenário. Tá bom. É? Mas não vai ganhar esse não, hein? Quer ver? Você sabe que teve empate, Dodô? Não, não pode ser. Teve. Empate? Em últimas colocadas, sozinho em casa com 15% e com 15% também na casa de amigos com muitos desconhecidos. Pô, deu empate aí, é? As na duas com última. 15%. E aí ficou em segundo colocado com 33%, perdão, essa que eu votei, trabalhando. Trabalhando não é fácil. E a primeira colocada, Dudu, aí pode se auto-parabenizar, na casa de familiares com parentes chatos. Ah, tava na cara que ia ganhar. 37%. 37, mas foi ali, né? Aquele tio que fala, no 33 meu a tempo segunda. era melhor, né? Esse é o problema. Exatamente. No meu tempo não era assim, eu É. já trabalhava na É, roça. exatamente. Muito bem, como é que faz pra seguir você, Tami? Estou no Instagram, siga lá, _Felix Tami. Bernardo, Instagram, o Bernardo Veloso. Palhaço. É @palhacinho97fm. Siga Johnny Drum Oficial também lá no Instagram, tá bom? Sempre com Night Sessions à noite aqui. 9 da noite tem Night Sessions no site e no aplicativo. Acabou o programa, valeu, gente, obrigado. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau. Valeu. Leu! Tchau, tchau. Morde e assopra. Energia.